Por que o perdão é tão importante para vivermos a tão sonhada paz interior? Perdão é libertação. Quando fazemos algo que magoa uma pessoa, ou até mesmo com Deus, ficamos até sem dormir direito, com aquela sensação ruim, com aquela sensação remoendo dentro da gente. Então a gente se vê no ato de pedir perdão, tanto a Deus como a essa pessoa que a gente magoou. E se não somos perdoados, a gente carrega, essa frustração, essa dor dentro do coração da gente, esse arrependimento que faz muito mal. Por isso que, diante de qualquer atitude, a gente tem que sempre pesar os prós e os contras. Bom, aqui no meu canal, ele está voltado para mulheres. Mulheres que já passaram por relacionamentos tóxicos, abusivos, mulheres que tiveram algum tipo de desconforto, de desilusão amorosa, Então, o perdão, é claro que ele é para vários temas na vida da gente, vários assuntos abordados. Mas o perdão que eu vou trazer hoje aqui para vocês está direcionado a alguma mágoa, algum sentimento que ainda fica na mulher, por questões do que ela viveu em relacionamentos passados e que ainda carrega dentro delas, dentro de vocês, na verdade. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de como o ato de perdoar é importante. Eu sei o quanto que é difícil a gente perdoar alguém que deixou, um machucado, uma ferida. E conforme o tempo vai passando, você acha que essa ferida está até cicatrizada, você chega até a falar que já perdoou a pessoa. Mas basta acontecer algo semelhante, ou talvez você encontrar com essa pessoa na rua, ou ouvir alguma coisa que te remete àquela época, aí é que você percebe realmente que o perdão não foi feito dentro de você. Por quê? Porque o seu comportamento muda, sua fisionomia muda, o seu semblante fica diferente, e aí você sente realmente que tem algo dentro de você que precisa ser mudado. Eu volto a falar, mesmo sabendo que é difícil, a gente perdoar alguém que machucou mesmo a gente, mas confie em mim, que se você prestar bastante atenção nos pontos que eu vou falar aqui, você vai com o tempo ir se analisando e refletindo sobre a situação e vai vendo o quanto é importante você se desfazer dessas correntes, que ficam amarradas no seu pé, te voltando sempre para o passado. Porque o ato de perdoar, como eu falei no começo, ele é divino. E se a gente não perdoa uma pessoa que machucou a gente, que feriu a gente vai carregar essa cruz aí pro resto da vida. Que por mais que o tempo vai se passando, você vai deixando a sujeirinha sempre lá para debaixo do tapete. Só que vai ter uma hora que a sua vida não vai fluir. Não vai fluir porque você tem ainda essa dívida de perdão que está bloqueando todo o seu fluxo de receber. Então, quando a gente deseja, ter uma vida melhor, um relacionamento melhor, um relacionamento saudável, a gente busca por autoconhecimento, E o perdão, ele é um encaixe do autoconhecimento, porque de nada adianta você buscar conhecer as suas limitações, as suas qualidades e trabalhando os seus defeitos, e resgatando a sua autoestima, o amor próprio, se você não tem o perdão dentro de você. Porque pensa, você quando faz algo de errado para alguém que você se arrepende, você fica desesperada para ter o perdão dessa pessoa, Quando nós estamos no nosso momento de oração, que a gente tem consciência das coisas erradas que a gente faz, a gente não fica pedindo perdão para Deus por alguma coisa? Por que Deus tem misericórdia de nós e nos perdoa se a gente não tem essa capacidade de perdoar ao próximo? Então, eu sei que por mais que seja difícil, mas no passo a passo, no seu tempo, nas suas reflexões, você vai ver o quanto que é importante você perdoar a pessoa que deixou feridas em você. Por quê? Se você não cura isso, você está sempre presa no seu passado, Você vibra nessa frequência, da raiva, da mágoa, que daqui a pouco eu vou falar sobre esses
esses sentimentos, mas se você não perdoa, você fica com isso aprisionado dentro de você. Então a sua vida não flui, a sua vida não segue adiante. E eu acredito que quando o perdão acontece dentro de você, e é claro que ele precisa ser trabalhado, né? Não é assim, assistindo um vídeo, pronto, já perdoei. Não é assim, né? Você tem que fazer uma análise interna, vai precisar voltar lá no acontecimento. Então vai precisar fazer um trabalho interno para que o perdão ele surja de uma forma assim consciente, de uma forma natural, de uma forma amorosa. E é muito necessário que isso aconteça, mas vai acontecer no tempo de cada pessoa, né? E o tempo não dá para você dizer, tantos meses, não dá para saber. É de pessoa para pessoa, varia muito das crenças que você tem, varia muito do quanto que você ainda está se vitimizando na situação. Então eu acredito que quando o perdão ele acontece de fato, quando você for falar para as pessoas sobre o que aconteceu na sua vida, nos seus relacionamentos, né, que envolve essa questão do perdão, você vai falar como uma passagem da sua vida que foi uma passagem negativa, né, que te trouxe dores na época, porém com aprendizado. Então você vai falar sobre a sua história, sobre essa passagem, né? E o grandioso disso é que você vai adquirir aprendizado. Eu acredito que esse é que é o grande segredo, né? É buscar o aprendizado daquilo que está te fazendo sofrer. As pessoas, elas costumam confundir muito, né? Mas eu perdoei e acha que para perdoar você tem que conviver com a pessoa, voltar com a pessoa, ter algum laço. Mas na verdade não é isso. Né? A pessoa nem precisa ouvir de você que você está perdoando ela, a não sei que ela faça questão disso, mas o perdão ele acontece dentro de você, dentro do seu coração, é de você com você mesma. Então essa libertação ela tem que acontecer dentro de você, e o outro não precisa nem saber disso. Você não precisa cruzar com ele, você não precisa voltar com ele. Então o ato de perdoar é essa consciência dentro de você de que o que aconteceu naquela época, né? Ele fez o que ele fez pelas razões dele, e você também, mais importante do que perdoar a ele, é perdoar você mesma. Porque quando acontece alguma coisa, por exemplo, né, aconteceu uma traição e a mulher, além de não perdoar o homem, ela não perdoa a si mesma porque ela reconhece que ela poderia ter tido outros tipos de comportamentos que talvez evitasse a situação e não teve. Então, talvez ela pode estar se culpando também e não está se perdoando. Então, a primeira pessoa que tem que ser perdoada nesse contexto todo é você mesma. Né? Se perdoar porque você agiu da maneira que você sabia com os recursos que você tinha para aquele momento. Então, se hoje a sua cabeça é diferente, graças a Deus, né? Você está buscando evoluir, você está buscando se conhecer, você está buscando amadurecer. Então, parabéns para você e se perdoa, né? E, consequentemente, perdoe ele. Porque ele fez o que fez com os recursos que ele tinha, com o que ele achava que era certo para ele, e ponto final. Não cabe a nós julgar o comportamento do outro. E se o outro fez o que fez, com certeza é para nos trazer algum tipo de aprendizado. Com certeza a gente estava vibrando numa frequência baixa para atrair aquele tipo de situação. Porque eu vou sempre dizer para vocês a mesma coisa. Né? Semelhante atrai semelhante, né? E a gente só vive aquilo que a gente permite viver. A gente só tem aquilo que a gente só recebe do outro aquilo que a gente permite. Então, se chegou ao ponto da pessoa fazer alguma coisa, né, que te magoou, que te chateou, foi porque de alguma forma você permitiu que aquilo acontecesse, mesmo que de maneira inconsciente, tá? Então, o perdão, ele vai te trazer a liberdade. Não adianta nada você carregar anos da sua vida uma história mais mal resolvida. Porque se você carregar isso, não limpar isso de dentro de você,
Você sempre vai trazer algum relacionamento, alguma situação que vai ser semelhante, porque esse processo de limpeza precisa acontecer, precisa fluir. A vida é um fluxo, então precisa fluir essa situação. Então, existe 2 estados para o perdão, né? Um deles é o estado de sofrimento. Quando você entra nesse estado de sofrimento, você tá o quê? Julgando a pessoa, você tá comparando, você tá se vitimizando na situação, você entra em profundo estado de tristeza, você fica focada no problema, no que aconteceu, e com isso a sua autoestima baixa, né? Se você já tem problema de autoestima, pronto, aí danou-se de vez, mas se não, a sua autoestima baixa com isso. Então, esse estado de sofrimento, tem mulheres que carregam ele durante anos. É como eu já disse aqui, fica julgando só para debaixo do tapete, finge que tá tudo bem, mas na verdade não está, né? Vira e mexe, ela tá remoendo, ela tá comparando, porque hoje tá sozinha, aí fica assistindo novela, série, ou vê casais em lugares que ela vai, e aí vai ter sempre algumas lembranças, e aí vai ficar remoendo aquilo que aconteceu, vai ficar lembrando, e aí vai ficar triste, vai ficar sofrendo. Enfim, é porque tem uma situação mal resolvida dentro dela, que é o quê? É o perdão que precisa ser liberado dentro dela. E perdão não é ter que voltar com a pessoa que você estava, né? É um ato de liberdade dentro de você. E o outro lado é o lado do aprendizado, que é o lado mais fantástico, é o lado mais sublime, que, olha, lógico que acontece alguma coisa dentro do relacionamento que você vive, é lógico que você vai ficar chateada, é lógico que você vai ficar triste, é lógico que você vai ficar remoendo, é lógico que você vai acabar sendo a vítima da situação, enfim, tudo isso é normal acontecer porque somos seres humanos, a gente tem emoções, a gente tem sentimentos, a gente sente dor, a gente chora e tá tudo certo. Tá? Não tô falando que não é pra ter nada disso, não tem nem como, senão você vai ser uma máquina, não vai ser uma mulher, tá? O que eu quero te passar é que essas coisas aconteceram, mas você precisa trabalhar dentro de você o perdão para se libertar disso. Então, logo que aconteceu a situação, beleza, remoeu, chorou, tá com raiva, xingou, esperneou, fez tudo o que tinha que fazer, porque a gente precisa pôr para fora, a gente precisa extravasar e tá tudo certo. Agora é a hora de perguntar para Deus, para o universo, para quem quer que seja a sua crença, para você mesmo, para sua alma, o que é que eu preciso aprender com essa situação que eu vivi? Simone, o que é que eu preciso aprender? Não é você perguntando para mim, é você perguntando para você. Fala seu nome, né? Fulana de tal, o que é que eu preciso aprender com essa situação que eu vivi para que o perdão aconteça dentro de mim? Porque eu não quero ficar vibrando nessa frequência baixa e fazer da minha vida um problema, um sofrimento. Então, o aprendizado, ele é libertador, porque ele corta essas correntes que fica te aprisionando ao passado. E quando a gente faz essa pergunta, o que é que eu preciso aprender, é soltar. Porque se você faz a pergunta, o que é que eu preciso aprender, e você fica buscando respostas dentro de você, é a sua mente, é o seu ego que está querendo resposta, e ele vai buscar o quê? As respostas que satisfaçam o seu ego, entende? Então, é você fazer a pergunta e soltar, vai fazer outras coisas, se distrai, pense em alguma coisa que você quer trabalhar, algum esporte, alguma distração. Porque quando a gente silencia a nossa mente da situação, a resposta vem. E ela vem com o tempo e é no seu tempo. Não precisa ficar cobrando as coisas de acontecerem. E saiba de uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente pergunta, né, o que é que a gente precisa aprender com essa situação, vai doer. Porque a busca do autoconhecimento é isso, é você entrar no cara a cara com as suas sombras, com aquilo que tem de errado dentro de você e que precisa ser aflorado de alguma forma. Por isso que eu falo, a convivência com outra pessoa é que o outro é sempre o espelho para mostrar o que a gente precisa mudar. Só que a gente se nega de aprender com o outro, porque dói, né? Só que quando você busca o autoconhecimento e você precisa olhar para suas dores, para você se entender e para você se conhecer, vai doer.
E o perdão é a mesma coisa, porque quando você pergunta para o universo, para Deus, o que é que você precisa aprender com a situação que aconteceu para que o perdão ocorra, vai doer. Você vai ter que mexer em feridas aí dentro e que você não vai poder ficar se escondendo delas. Vai ter que atingir essas feridas para poder entender como que é a sua postura, como que você reage diante das dificuldades, diante das situações, para poder estar resolvendo os seus problemas. Dói, mas é libertador. Eu falo de experiência própria, tá? Sempre eu falo de experiência própria. É libertador e você assim, você se sente livre para viver em paz, né? E para seguir o fluxo da sua vida. E quando você aprende, você não vai errar mais, né? O que eu tenho para aprender com essa situação? E quando você aprende, você não vai errar, a não ser que você queira errar, né? Mas a gente erra justamente para quê? Para aprender. E quando a gente aprende, não erra mais. Então isso já é fantástico. Ou você acerta ou você aprende, né? Agora eu vou falar das barreiras do perdão que impedem você de enxergar esse lado luz, essa libertação, essa paz interior que você tanto busca. A mágoa. A mágoa são pequenas doses diárias de sofrimento. É um veneninho que você vai injetando em você diariamente. Você fica assim pensando um pouquinho por dia, né? Nossa, mas por que você fez isso comigo? Ai, mas eu não merecia isso. Sabe? Fica remoendo essa situação um pouquinho por dia. A raiva. Você não consegue conversar, ela sobe para sua cabeça. Se a pessoa então cruzar o seu caminho ou ligar para você e falar alguma coisa a respeito, nossa, você explode e você fica convivendo com essa raiva, sabe lá por quanto tempo. A tristeza. Quanto mais você alimenta ela, mais você cresce. E cuidado, porque a tristeza sempre leva à depressão. Esses pontos, eles impedem você de olhar para o lado luz que você tem, que é o lado bom. Então, eles acabam impedindo você de aprender com o sofrimento e se libertar de tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo!